E aí, pessoal, vamos começar essa nossa aula que é para aprender a calcular verba rescisória, tá? Vocês costumam não gostar muito de fazer cálculo de verba rescisória, algumas coisas vocês não entendem, mas depois que vocês assistirem essa aula, vocês vão ver, não tem mistério, é muito tranquilo calcular a verba rescisória, mas tem que prestar atenção, tem que entender como que faz, que aí depois você faz uns 2 exercícios e não vai errar nunca mais, tá bom? Olha, em razão da baixa incidência de cobrança de cálculo de verba rescisória, a gente não tem que ficar dando um peso maior do que aquele tema exatamente tem. Então, vamos ficar tranquilo, não preocupe, porque eu sei que quando envolve cálculo, vocês entram em pânico, mas a FGV só cobrou uma única vez em peça cálculo de verba rescisória, tá? Não é o padrão da FGV. Mas aí nós vamos aprender, porque se cair, a gente vai tirar de letra, tá bom? E aí, para a gente começar a calcular as verbas rescisórias, eu vou colocar aqui um exemplo para a gente utilizar para fazer esse cálculo, tá bom? Olha, vou colocar aqui que o empregado foi admitido, foi contratado no dia 14/5 de 2013 e vou colocar que ele foi dispensado imotivadamente no dia 5/8 de 2000. Não, peraí, deixa eu ver. 13, 14, 15, 16, 17. Não, vai ficar muito tempo. Aqui eu vou pôr 2015, 14/5 de 2015. E aqui eu vou pôr 5/3 de 2018, tá bom? Vamos utilizar esse exemplo aqui para calcular as verbas rescisórias. O empregado entrou na empresa no dia 14/5 de 2015, ele foi dispensado imotivadamente, sem motivo nenhum, não foi por justa causa, não foi a demissão, foi dispensa imotivada. O empregador simplesmente falou, olha, eu não quero mais que você preste serviço para a minha empresa. E eu vou colocar aqui que não houve a concessão de aviso prévio, tá bom? Gente, para a gente efetuar cálculo de verba rescisória, a gente só precisa dessas informações. A data que o empregado entrou, a data que ele saiu e se houve ou não houve a concessão do aviso prévio. E aí, a gente sabe que as verbas rescisórias são 6. Por isso que eu estou falando de dispensa imotivada. Por quê? Porque na dispensa imotivada, o empregado tem direito a tudo, a todas as verbas rescisórias. Por isso, a gente vai aprender com exemplo de dispensa imotivada, e aí a gente vai aprender a calcular todas as verbas. Mas vamos aqui falar quais são as verbas rescisórias. São saldo de salário, aviso prévio, 13º salário proporcional, férias proporcionais mais 1/3, FGTS sobre tudo que está aqui em cima, menos férias. A gente vai entender que o FGTS ele só incide sobre verba de natureza salarial, por isso ele não incide sobre férias proporcionais. Então, o FGTS é sempre sobre tudo que está em cima, menos férias. Indenização de 40% sobre o FGTS, ok? Essas são as verbas rescisórias, são 6 verbas rescisórias. Então, toda vez que a gente fala de verba rescisória, você tem que colocar na sua cabeça assim, verba rescisória são 6 verbas, mais o empregador, quando tem o contrato, o empregado, quando tem seu contrato extinto, o empregador tem que entregar a CTPS para o empregado e entregar os documentos comprobatórios de que ele informou aos órgãos competentes dessa extinção contratual. Que antes da reforma, a gente tinha as guias TRCT e CDSD. Agora, com a reforma, a gente não tem mais as guias. Então, falou de verba rescisória. Lembra na nossa estrutura da nossa ação trabalhista que a gente tem um bloco da extinção do contrato? O nosso bloco da extinção do contrato, que só vai aparecer na sua ação trabalhista se houve extinção contratual e mais,
se houve extinção e não houve acerto, não houve pagamento de verbas, não houve pagamento da indenização. Esse bloco da extinção do contrato, ele é formado pelas 6 verbas rescisórias, pela baixa na CTPS, o comprovante que o empregador informou aos órgãos competentes a extinção contratual e as multas que a gente pede na nossa ação trabalhista. Por quê? Porque se eu estou ajuizando uma ação pleiteando verbas rescisórias, gente, quer dizer que o empregador atrasou aí nesse pagamento, porque eu só posso ajuizar a ação quando o empregador já está em mora. Se ele ainda estivesse no prazo para pagar as verbas rescisórias, a gente não precisaria nem ajuizar a ação trabalhista. Então, as verbas rescisórias na nossa ação trabalhista, ela vai aparecer no bloco da extinção do contrato. Esse bloco anda junto. Se você está pedindo verbas rescisórias, você vai pedir baixa na CTPS, você vai pedir os comprovantes de informação aos órgãos competentes da extinção contratual e você vai pedir as multas, porque aí o empregador está em mora, tá bom? E aí, para calcular essas verbas rescisórias, a gente precisa só dessas informações. A data que o empregado entrou, a data que ele saiu e se houve ou não concessão do aviso prévio. E nós vamos utilizar esse exemplo aqui para calcular as verbas rescisórias aqui, tá bom? Para vocês entenderem como calcula. E aí, eu sempre gravo as verbas rescisórias nessa ordem. Eu sempre peço desse jeito, tá? Saldo salário, aviso prévio, 13º salário proporcional, férias proporcionais, mais 1/3, FGTS, sobre tudo que está em cima, menos férias, e indenização de 40% sobre o FGTS. Ah, Isa, mas se fosse demissão, se o empregado tivesse pedido demissão, iam ser menos verbas rescisórias. Sim, iam ser menos verbas rescisórias. Mas aí, gente, se você está na dúvida no dia da prova, aí eu lembro que dependendo da forma de extinção do contrato, não são todas as verbas. Mas se você está na dúvida, coloca todas, tá? Isso não vai fazer você não passar. Eu falo com vocês, eu gosto de dar grande importância para o que tem importância. Verba rescisória, a gente tem que saber calcular? Tem. Mas não fica nesse desespero em ficar decorando as verbas rescisórias que não tem cada forma de extinção do contrato. Esqueceu no dia da prova? Coloca todas as verbas, tá ok? Então, vamos lá, não vamos perder tempo, vamos começar a calcular. Primeira verba rescisória é o saldo de salário. O que acontece? O saldo de salário nada mais é do que os dias efetivamente trabalhados, no mês da dispensa. São os dias efetivamente trabalhados no mês da dispensa. Porque presta atenção, quando eu contrato um empregado, a regra é que eu faço o pagamento dele, eu posso fazer o pagamento dele até o 5º dia útil do mês seguinte, não é isso? Pagamento dos salários do empregado. Então, por exemplo, quando alguém trabalha para mim janeiro, fevereiro, março, abril, o salário de janeiro, eu só pago para o empregado até o 5º dia útil de fevereiro. Então, até o 5º dia útil de fevereiro, eu estou pagando o salário de janeiro. Até o 5º dia útil de março, eu estou pagando o salário de fevereiro, porque o salário, ele tem essa característica. Eu primeiro trabalho para depois eu receber. Então, até o 5º dia útil de fevereiro, eu vou receber o de janeiro. Até o 5º dia útil de março, eu vou receber o de fevereiro. Então, primeiro eu trabalho para depois eu receber. Aí, o que acontece, gente? Quando o meu contrato ele se extingue, vocês vão concordar comigo que aqueles dias que eu trabalhei no mês que eu fui mandado embora, os dias que eu trabalhei no mês que eu fui mandado embora, eu só iria receber até o 5º dia útil do mês seguinte.
Não é isso? Então, aqueles dias que eu estou ali efetivamente trabalhando naquele mês, eu só vou receber ele até o 5º dia útil do mês seguinte. Só que quando o meu contrato acaba, eu não vou chegar até o 5º dia útil do mês seguinte. Só que os dias que eu trabalhei naquele respectivo mês da minha dispensa é direito adquirido. Porque dia trabalhado eu tenho que receber. Não importa, gente, não importa qual é a forma de extinção do contrato. Se você trabalhou, você tem que receber por aqueles dias, ok? Então, o saldo de salário nada mais é do que os dias efetivamente trabalhados no mês da dispensa. Quando o seu contrato acaba, porque nós estamos falando de verba rescisória, e verba rescisória só existe quando o contrato extingue. Quando o seu contrato é extinto, você tem que receber o saldo de salário, que são esses dias de direito adquirido que você efetivamente trabalhou. Tá claro? E aí é muito simples. Você vai olhar para a data da dispensa, você vai olhar para a data da dispensa e me dar a resposta. Olha aqui, no meu exemplo, o empregado foi mandado embora dia 5 de março. Esses 5 dias aqui que ele trabalhou em março, então são os dias efetivamente trabalhados no mês da dispensa. Esses 5 dias que ele trabalhou em março, ele só iria receber em abril. Só que o contrato dele acabou dia 5 de março. Então, ele vai ter direito a receber esses 5 dias de saldo de salário. Então, saldo de salário é muito simples, gente. Você olha para a data da dispensa e me dá a resposta. Se aqui fosse 15/3, o saldo de salário seria 15 dias. Se aqui fosse 20/3, o saldo de salário seria 20 dias. Se fosse 2/3, o saldo de salário seriam 2 dias. Então, o saldo de salário, gente, tem coisa mais fácil. Olha para a data da dispensa e me responde. É só você olhar para a data da dispensa, ver quantos dias que são e pedir o saldo de salário. 5/3, 5 dias. Tá ok, gente? Tranquilo? Saldo de salário bem fácil, não é? Vamos para a segunda verba rescisória? Vamos lá. Segunda verba rescisória, aviso prévio, que é aqui a mais importante das nossas verbas rescisórias. Gente, o aviso prévio, a gente tem disposição dele lá no artigo 7º, inciso 21 da Constituição, e no artigo 487 e 488 da CLT. E nós temos a Lei 13.506 de 2011. O que acontece? Lá na Constituição, vem expresso que todo empregado tem direito ao aviso prévio proporcional. Todo trabalhador tem direito ao aviso prévio proporcional de, no mínimo, 30 dias. Aviso prévio proporcional de, no mínimo, 30 dias. Então, a Constituição quis dizer o seguinte, olha, eu quero que o aviso prévio seja proporcional, mas eu já estou falando que ele é de, no mínimo, 30 dias. E aí, quando a Constituição fez isso, ela só estabeleceu que ela queria um aviso prévio proporcional e que ele seria de, no mínimo, 30. Mas quem iria determinar esse aviso prévio proporcional seria a legislação infraconstitucional. A Constituição deu uma ordem ao legislador. Legislador, eu quero que você fale sobre esse aviso prévio proporcional. E aí, em 2011... nós tivemos aí essa lei que determina a questão do aviso prévio proporcional. E o que é o aviso prévio, gente? Bem simples, o próprio nome já diz. É a obrigatoriedade de tanto o empregado quanto o empregador, depende de quem quer acabar com aquele contrato de trabalho, avise antecipadamente, avise previamente ao outro. A gente tem que ter na nossa cabeça que as relações de emprego elas são regidas pelo princípio da continuidade. Então, em regra, aquela relação ali ela vai se perdurar. Se alguém
quiser colocar fim ali naquela situação, se alguém quiser falar, olha, não quero mais essa relação, essa pessoa, seja o empregado ou seja o empregador, tem que avisar previamente a outra parte. E aí fica fácil da gente entender. Por exemplo, se eu tenho um empregado no CEIA e eu quero pôr fim ao contrato de trabalho, ele não sabe que eu quero acabar. Então, eu preciso avisar previamente, por isso chama aviso prévio, eu preciso avisar antecipadamente que o contrato vai acabar. Para quê? Para ele procurar um novo emprego. A finalidade do aviso prévio é a procura de um novo emprego por parte do trabalhador. E quando o trabalhador ele quer sair da empresa, ele quer pedir demissão, então vamos ficar atento a essas nomenclaturas. Empregador dispensa empregado, empregado que pede demissão. Quando o empregado pede demissão, ele também tem que avisar previamente o seu empregador que ele não quer mais estar ali naquela empresa. Estão me acompanhando? Então, veio em 2011 a Lei 3.506 de 2011, que está aí na sua CLT, é só você ir na legislação complementar, e trouxe essa questão do aviso prévio proporcional. Porque a Constituição já tinha falado com a gente, olha, é o mínimo de 30 dias. Ok, mas ela queria estabelecer um aviso prévio proporcional. E essa lei veio fazer isso. O que essa lei fala, gente? Que o empregado que trabalha até 30 dias, o empregado que trabalha até 30 dias na empresa, ele vai ter direito a um aviso prévio. Ó, gente, desculpa. Que até 30 dias? Tô parecendo doida. O empregado que trabalha até 1 ano na empresa e tem seu contrato extinto por algum motivo, não importa, ele tem direito a 30 dias de aviso prévio. Veio essa lei e estabeleceu o aviso prévio por tempo de serviço. Ela falou, quem trabalhar até 1 ano tem direito a 30 dias. Então, se alguém trabalha para mim 10 meses e eu resolvo dispensá-lo, eu tenho que dar 30 dias de aviso prévio para ele. Se alguém trabalha 5 meses e eu resolvo dispensá-lo, eu tenho que dar um aviso prévio de 30 dias. Se a pessoa trabalha 1 mês para mim e eu quero dispensar, eu tenho que dar o aviso prévio de 30 dias. Agora, para cada ano a mais que a pessoa trabalhar na empresa, então quer dizer que o número de dias de aviso prévio depende do tempo que o empregado trabalha na empresa. A cada ano que ele trabalha, eu devo somar 3 dias de aviso prévio. Foi mandado embora com até 1 ano de empresa, são 30 dias de aviso prévio. Agora, a cada ano que o empregado vai trabalhando na empresa, ele vai adquirindo o direito a ter mais 3 dias de aviso prévio. E aí vem a regra de cálculo, que é muito simples. Como que eu vou saber, então, quantos dias de aviso prévio determinado empregado tem direito? Você vai pegar o número de anos inteiros trabalhados pelo empregado. No exercício, você vai pegar o número de anos inteiros trabalhados pelo empregado, vezes 3 mais 30. Então, a regra para você descobrir se o empregado tem direito, quantos dias o empregado tem direito de aviso prévio, é bem simples. Você vai pegar o número de anos inteiros trabalhados, vezes 3 mais 30, tá ok? E aí, vamos olhar aqui no nosso caso, no nosso exemplinho, deixando uma nuvenzinha aí esse exemplo no seu caderno. Quantos anos esse empregado aqui trabalhou? Inteiros. Eu não quero saber dias que ficam sobrando, eu não quero saber meses que ficam sobrando. Eu quero saber o número de anos inteiros. Ele entrou 14/5/2015. Então, 5/2016, cumpriu 1 ano. 5/2017, cumpriu 2 anos. Vai chegar em 5/2018? Não. Então, foram só 2 anos inteiros. Ele começou no mês 5/2015, 5/2016,
5 de 2017, e aí sobraram os meses, não é isso? Eu só quero saber número de anos inteiros. Ele trabalhou 2 anos inteiros. 2 anos inteiros vezes 3, 2 vezes 3, 6, mais 30, 36. Então, quer dizer que esse nosso empregado aqui, ele vai ter direito a um aviso prévio de 36 dias. Ficou fácil como que você descobre quantos dias de aviso prévio? Então, quando você vai dispensar o empregado, você tem que verificar quantos dias, quantos anos inteiros ele trabalhou na sua empresa, multiplicar por 3, mais 30, para descobrir quantos dias que ele tem direito de aviso prévio. E aí, põe uma observação importante aí no seu caderno. Esse aviso prévio proporcional por tempo de serviço, essa Lei 13.506 de 2011, ela só se aplica quando o empregador dispensa o empregado, quando o empregador quer colocar fim ao contrato de trabalho. Por quê? Quando o empregado que vai pedir demissão, quando é o empregado que não quer mais ficar na empresa, quando é ele que tem que dar o aviso prévio para o empregador, vai ser sempre de 30 dias. Então, a lei do aviso prévio proporcional por tempo de serviço, ela só se aplica aos casos de dispensa, aos casos que o empregador que põe fim ao contrato. Se o empregado que for colocar fim ao contrato, vai ser sempre de 30 dias, tá ok? No próximo bloco a gente continua com o aviso prévio.